Hoje tô querendo polêmica. E aí, pessoal, que falou com vocês, o Lúcio do Senador. E vamos reagir ao Mestre Pedroca falando o seguinte, pelo título, né? Ele fala o seguinte: 5 maneiras de como Skyfall RPG é melhor que D&D, na nossa opinião. E ele também colocou aqui na thumb aí já foi melhor, como Skyfall RPG é melhor que D&D, quinta edição, ok? Eu achei interessante ver esse react, é curtinho, 4 minutos, mas 4 minutos eu acho que eu consigo transformar em 40, então vamos dar uma olhada no que ele vai dizer aqui. E eu já concordo desde cara. Ok, eu não li muito Skyfall, porque eu quero saber como que começa, por onde eu começo a assistir inicialmente para entender mais do mundo, e depois eu quero cair realmente ali no sistema. E com toda certeza eu não jogo RPG medieval, eu não gosto muito, né, da temática, mas com toda certeza se eu precisar jogar RPG medieval, eu não vou usar D&D, ou eu vou usar Tormenta, ou vou usar Skyfall, por exemplo, né, se eu precisar jogar algo medieval. Mas vamos lá. Mecânicas que são meio... Peraí. Se você joga D&D quinta edição há algum tempo, você sabe que tem algumas mecânicas que são meio... Ele tem que ter agora essas musiquinhas de fundo, parecendo meu low profile. E falando assim, brestinho do microfone. Que é isso, mas Pedro. Meh. Quando começamos a jogar D&D no cenário de Skyfall RPG lá em 2019, a gente percebeu que tinha algumas mecânicas que não faziam muito sentido. Então a gente começou a plantar uma sementinha que se transformaria num sistema autoral e muito interessante. E hoje... Todo mundo começa com D&D, né? Antes de criar um sistema, só eu que não, né, cara? Eu tô aqui pra poder mostrar pra vocês 5 maneiras de que Skyfall RPG é melhor do que D&D quinta edição, pelo menos na minha opinião. Vamos começar pelo sistema de acerto, dano e salvaguarda. Ok, vamos lá. Isso aqui eu conheço basicamente aí do D&D, como que funciona. O acerto é o D20 mais a sua perícia, mais seu atributo, normal, padrão. A maioria dos sistemas de defesa usam isso. Cosmere, que tá vendo agora, usa. E dano, D&D utiliza sua força, se for um ataque corpo a corpo, pra somar com o seu dano da arma. Enquanto Cosmere, por exemplo, né, que é o RPG que eu tô mais vendo, usa perícia. Não sei como funciona exatamente o Skyfall. E salvaguarda, é um número ali de defesa para cada CA que você tem. Enquanto que em D&D você tem sua CA e você faz salvaguardas para se proteger de alguns efeitos, Exato. e em Skyfall você tem apenas proteções. Cada atributo vai ter um valor de uma proteção que serve como se fosse a CA daquele atributo. Você tá atacando um alvo com uma espada? Então você faz um ataque contra a proteção de destreza daquele alvo. Tá tentando... Pô, isso eu gosto. Isso eu gosto. Eu comentei quando eu tava vendo Cosmere. E beleza, eu vou falar de Cosmere desse vídeo inteiro porque é o RPG que eu tô lendo atualmente, né? Cosmere, ele tem a defesa física, mental e a defesa espiritual. Então eles têm 3 tipos de defesa. Cada uma delas é a junção de 2 atributos. Não sei se eu gosto tanto de você ter uma pra cada atributo, né, Mestre Pedroca? Porque, por exemplo, às vezes desviar fisicamente não é só de sua destreza. É sua força também de você conseguir ter ali uma boa força na sua perna para você fazer o movimento de se jogar pro lado e desviar de um ataque. Mas ok, é a forma que o Skyfall quis criar o dele. Tentando dominar a mente dele, então faça um ataque contra a inteligência dele. do alvo. E se você tá E aí ele tentando tem um envenenar CD, o alvo, você né? vai fazer Ele um não faz ataque um contra a teste. constituição daquele alvo. Isso é bem mais interessante do que Constituição salvar. é contra... Tentando envenenar o alvo, você vai fazer um ataque contra a Ok. Gostei. constituição daquele alvo. Isso é bem mais interessante do que salvaguarda, porque faz com que o atacante esteja na vantagem e o atacante seja o jogador ativo da situação. Mas como que funciona se você está usando armadura ou se você está usando alguns outros apetrechos? Bem, nesse caso você vai ter um valor chamado redução. E essa redução serve para reduzir o dano. Reduzir o dano que... Então a armadura no sistema só serve para reduzir dano. Eu gosto dessa ideia, porque às vezes a armadura dá CA, e aí, tipo, por exemplo, bate, e aí ficou bem perto, e você descreve que atingiu, mas não entrou na armadura, sabe? Atingiu a espada por cima. Mas pra mim isso é uma redução. Quando bate e a armadura diminui ou zera o dano, aí é que a arma pegou na armadura, mas não entrou. Você sofre. Afinal de contas, e essa redução serve para reduzir o dano que você sofre. Afinal de contas, acertar um alvo armadurado não é necessariamente difícil, talvez a proteção de destreza dele seja baixa. Faz sentido. Agora, por ele estar vestindo a armadura. Faz sentido. A armadura não te dá uma maior chance de desviar de um ataque, por mais que a gente pode considerar que atinge, né, que nem eu descrevi vocês, mas não adentra, né? Ele vai sofrer menos dano. Isso gera aquele efeito de que um alvo armadurado está tancando bastante, sabe? Isso fez com que a gente também repensasse o sistema de equipamentos e habilidades. As habilidades, ataques em Skyfall RPG possuem uma coisa chamada descritores.
Os descritores servem como etiquetas que ajudam a descrever o efeito de habilidades e ataques. E isso faz também com que São equipamentos tipo tags de armas. e armas tenham descritores. E aí, os seus talentos e as suas características fazem com que você possa interagir com esses descritores, fazendo com que de fato seja diferente atacar com uma espada longa ou com um martelo de batalha. Não é só o tipo de dano ou o dado de dano, mas sim como que você interage com os descritores daquele equipamento. Ele vai dar algum exemplo? Porque eu tô quase vindo lá pegar meu Skyfall, baixar e dar uma olhada. E nós resolvemos levar isso para o sistema de magias também. Em Skyfall RPG, esqueça completamente aquela coisa de magias por dia. Você tem uma quantidade de pontos de ênfase que você vai usar para poder conjurar suas magias e também para aplicar modificações nela. Você Tipo mana. Ele usou o nome ponto de ênfase, mas pelo que eu entendo é tipo mana. Você tem uma quantidade de mana, você gasta, e aí você pode até usar elas pra deixar uma magia mais forte, pelo que eu tô entendendo. Só esse sistema eu já acho muito mais melhor do que pontos por dia, tá? Isso aí eu realmente concordo. gasta mais pontos de ênfase e faz modificações únicas e especiais nas suas magias e habilidades. Isso faz com que cada magia seja muito mais flexível, ela é capaz de efetivamente mudar o curso da batalha. Sem contar que você recupera os pontos de ênfase utilizando mecânicas do jogo, o que faz com que você conjure muito mais magias por dia e que deixe os conjuradores muito mais úteis por muito mais tempo. E já que a gente tá falando de Ok. Ele ainda não explicou o que eram descritores, né? Que eu nunca assisti, que nunca vi Mesh Pedroca. Mas pelo que eu entendi, talvez sejam tags mesmo, né? Tipo, um machado, um martelo de batalha, talvez reduza um pouco do dano que acabe perfurando ali a armadura do oponente. Eu acho que é isso, são habilidades como perfurar, habilidades desse tipo, pelo que eu tô entendendo, né? Mas não sei se é exatamente isso, né? Não sei o que uma espada longa teria. A espada longa talvez teria aquela habilidade que você pode usar com uma ou com duas. Com duas você dá mais dano, por exemplo. Eu tenho isso em magia RPG, no meu RPG de mesa. narrativa, vamos falar um pouco sobre como que Skyfall RPG supera a questão de uma narrativa de superação. Os combates em Skyfall RPG são realmente difíceis. Se você roda a iniciativa, alguém vai rodar. Não é nada fácil permanecer vivo e cada escolha que o jogador faz é realmente importante, não só para o personagem dele, mas também para os outros personagens da mesa. Isso Caraca, tão letal assim, cara. faz com que cada jogador fique... Normalmente, quando falam que o seu sistema é letal, coisa do tipo, ele é letal, não nego, mas às vezes é o. Lógico, tudo depende do narrador. Tudo depende do narrador. Mas normalmente é uma questão de que todo combate alguém vai sair muito ferido. E quase todo combate alguém vai cair e ter que ser curado. Por exemplo, isso aí eu já concordo mais, né? Letal, todo do combate alguém vai morrer. Aí eu acho que já é exagero por parte do Pedroca, o maldito matador de gente. muito mais atento no seu próprio turno e também no turno dos outros jogadores que estão participando do combate. Isso gera muito mais interação e pertencimento entre os jogadores da mesa. As ameaças, por sua vez, foram separadas em hierarquia, com monstros simples, complexos e chefões. Cada Eu combate gostei dessa ideia, simples, complexo e chefões, ao invés de níveis, né? No meu sistema, por exemplo, eu escolho por nível de ameaça. Não significa necessariamente que um monstro de ranking maior é mais forte, e sim que ele é mais agressivo. Ele age mais de uma forma agressiva para tentar os matar. Ele não toma outras ideias, como fugir, como se esconder, e não tem como você passar despercebido por ele. Ele sempre vai avançar e atacar você, por exemplo. é único e o mestre pode estabelecer relações entre os monstros e as ameaças para poder criar combates que sejam verdadeiramente memoráveis. Se você somar isso ao fato de que a salvaguarda contra a morte é permanente, cada falha é permanente... Nossa! Então, eu não sei se funciona no sistema de 3 strikes, né? Mas se é permanente, meu Deus! Você tem um sistema onde as escolhas realmente importam. Sim, exatamente. Você não vai querer deixar seu amigo cair, por causa que se ele cair e ele falhar numa salvaguarda, ele já fica com uma caixinha marcada, cara. Isso já quer dizer que ele tem muita chance, não de morrer agora, mas de morrer no futuro, porque ele já perdeu uma caixa. E tudo isso em um sistema recheado com tragédia pessoal. Em Skyfall RPG, interpretar o seu personagem te dá benefícios. Ao tensionar a melancolia do seu personagem, ao tensionar o antecedente do seu personagem... Eu quero ver como funciona isso na prática de mecânica, porque sempre quando vem essa questão de você recebe recompensas por interpretação, isso gera problemas de que jogadores que não são muito bons interpretando não gostam do sistema.
Eu tô falando assim, não são muito bons interpretando ou não fazem questão muito de interpretar. E às vezes você gosta dessa pessoa na vida real e traz ela pra sua mesa, mas ela não tem um bom desempenho na narrativa e aí ela acaba sendo meio que chutada pelo sistema. Então eu espero que tenha mecânicas, né? Tipo Assassin's Creed, que a Capcom publicou, tem bastante isso, né? Ela tem bastante dessa questão de que você tem habilidades de interpretação e elas são bem fáceis de você ler e pensar, pô, eu sei como utilizar isso, né? Então, Assassin's Creed tem muito disso. Então, o seu personagem é um personagem que tem uma desvantagem de ser muito muralhengo, por exemplo. Então, ele é muito muralhengo e tudo mais. É mais fácil para um jogador só ler muralhengo e tentar interagir na sessão fazendo esse ato, e aí ele vai ativar a complicação de personagem que ele tem, né? Então, é mais fácil para ele ativar quando é algo bem específico. Em magia RPG, mas RPG de mesa eu também tenho um pouco disso, né? Mas é através de uma questão de que quando você interage com um personagem, você ganha mais proximidade com isso e você ganha pontos de sinergia. Então, através da interação, seja dentro ou fora de combate, quanto mais próximo de um personagem você se torna, mais sinergia você ganha, o que significa que você liberam habilidades especiais. Então, eu uso dessa forma a interação e a interpretação de personagens. Mas vai mais pelo lado da interação do que interpretação. Você ganha uma coisa chamada pontos de catarse. Esses pontos de catarse você pode utilizar para poder ganhar um D6, um dado de 6 faces, que você pode usar em testes ou outras rolagens do sistema. Eu tenho medo disso. Eu tenho medo disso. Eu tenho medo porque tem aquele jogador que ele se torna muito bom em interagir, ele se torna muito bom em pegar pontos de catarse. Ele tá sempre toda hora pegando esses pontos, né? Dando um exemplo aqui com o Skyfall. Ou seja, interpretar o seu personagem vai te dar benefícios mecânicos. A gente fala de brincadeira, é óbvio que Skyfall RPG traz o RP de volta, sabe? Tipo, interpretar o personagem de fato. Porque isso é uma coisa que pode ser facilmente esquecida em mesas de D&D, galera. Isso aí eu não nego. Fica só Eu acho que da maioria dos meus jogadores que ignoram interpretação foi porque jogaram muito D&D também. pensando em combate, mas em Skyfall não. Mas eu acho que até meus jogadores, se eu botar pra jogar Skyfall, vão pensar no combate também, né? E o combate também é RP. Isso é uma coisa que eu gosto que as pessoas comecem a pensar. Combate também é interpretar, descrever muito bem como que o seu personagem age, como o seu personagem vive durante o ataque, como ele normalmente tem os seus golpes, como que ele mata, como que ele acerta os oponentes. Isso também é interpretação de personagem, tá? Não é discordando do Pedroca e tudo mais, o cara que tem anos de RPG de mesa. Eu só tô falando que, tipo assim, eu sei, é o jeito que ele usa pra vender Skyfall, mas também tem outras visões do que é uma interpretação e do que é jogar RPG. RPG não é só RPG também não é só combate, ok? E tem como você ter um RPG só de combate e um RPG só de RP. Interpretar é fundamental para poder manter o seu personagem vivo com os pontos de catarse. Se você curtiu essas mecânicas e quer vê-las na prática, dá uma chance para Skyfall RPG. A gente está com financiamento coletivo de escolas de magia no ar e agora você pode correr lá e pegar o seu livro com preço promocional, além de garantir um suplemento recheado de novas mecânicas. Tudo isso compatível com a 5ª edição do RPG mais jogado do mundo. Então corre lá, catarse.me/escolas de magia, que eu tenho certeza que você vai adorar tudo que a gente preparou. É muito... Não sabia que Skyfall era compatível. Nós, é very much we. E até a próxima. É isso, Cupcake Games, Mestre Pedroca. Bom, então fica aqui a minha questão aí dos vídeos, do vídeo consegui multiplicar o vídeo dele x4 praticamente aí, mas é isso, gostei das ideias, eu já não sou muito amante de D&D mesmo, então qualquer pessoa que falar que o sistema é melhor, eu estou concordando, ok? Mas é isso, gostei bastante e, bom, eu vou dar uma chance para Skyfall, eu tô tentando dar uma chance ao Skyfall há um bom tempo, mas nunca parei tanto para ler o livro, então é isso, Geekolas, sou eu, Lúcio Senador, e fui.